Imagine um castelo isolado no coração da Hungria do século XVII. O vento frio uiva pelos corredores sombrios e o murmúrio de servos ecoa pelas pedras antigas. No centro desse mistério está uma das figuras mais infames da história, Isabel Báthory, uma condessa de uma das famílias mais poderosas da região. Mas por trás da fachada aristocrática esconde-se um segredo sombrio e assustador. Isabel Báthory, nascida em 1560, foi uma nobre húngara cercada de luxo e poder. Ela era prima de um príncipe e sua família possuía vastas terras. Desde jovem, Isabel mostrava uma inteligência afiada e uma personalidade forte. Casou-se aos 15 anos com Ferenc Nadasdy, um famoso guerreiro, e passou a viver no Castelo Castice, onde sua vida pública como uma mulher influente e dona de propriedade se desenvolvia, enquanto nas sombras, rumores de horror cresciam. As lendas em torno de Báthory começaram a surgir enquanto ela ainda vivia. Nos círculos mais íntimos, falava-se que a condessa se envolvia em práticas bizarras e sádicas. Alguns dizem que sua obsessão pela juventude e beleza levou-a a cometer atrocidades impensáveis. O relato mais famoso, e o que solidificou sua posição na história como a Condessa Sangrenta, é o que a acusa de ter assassinado centenas de jovens donzelas. Tudo em nome da vaidade. Diz a lenda que Báthory acreditava que se banhar no sangue de virgens a manteria jovem para sempre. O que começa como um boato sobre desaparecimentos e mortes inexplicáveis de suas criadas, logo se transforma em uma rede de acusações sinistras. Servas eram atraídas ao castelo sob a promessa de trabalho e segurança, mas suas vidas eram encerradas de forma brutal. Existem relatos de torturas inimagináveis, com a condessa supostamente infligindo uma série de atrocidades, desde queimaduras até mutilações. Essas histórias, no entanto, devem ser vistas com cautela. Afinal, Isabel Báthory era uma mulher poderosa em uma época de grande instabilidade política e social. Ela desafiava o controle masculino, governava suas terras com mão de ferro e sua influência incomodava muitas figuras da nobreza. Então, até que ponto a lenda da Condessa Sangrenta foi alimentada por vingança ou manipulação política? Em 1610, os rumores e suspeitas chegaram ao ápice, quando dezenas de corpos começaram a ser descobertos nas propriedades de Báthory. As autoridades não puderam mais ignorar. O rei Matias II, a quem Isabel devia uma grande soma de dinheiro, ordenou uma investigação. Um dos aliados mais próximos de Báthory, o conde Gheorghe Thurzó, foi incumbido de investigar as acusações. Quando as autoridades finalmente invadiram o castelo, o que encontraram chocou até mesmo os mais endurecidos guerreiros. Relatos históricos descrevem cenas horríveis. Corpos mutilados, algumas jovens presas e torturadas ainda vivas. Isabel foi imediatamente presa, mas, devido à sua posição, não foi condenada à morte como muitos de seus cúmplices. Em vez disso, ela foi sentenciada a viver o restante de seus dias trancada em uma pequena cela dentro de seu próprio castelo. Lá, Isabel passou seus últimos 4 anos, isolada do mundo e de seu próprio poder. Ela morreu em 1614, deixando para trás uma lenda de horror que atravessou séculos. O caso de Isabel Báthory é fascinante não apenas pela brutalidade das acusações, mas pelas camadas de intriga política que o envolvem. Alguns historiadores modernos acreditam que ela foi vítima de uma conspiração tramada por inimigos que queriam se apoderar de suas vastas propriedades. O fato de ser uma mulher poderosa, viúva e sem herdeiros masculinos fez dela um alvo fácil para aqueles que desejavam enfraquecer a influência de sua família. Enquanto alguns documentos da época confirmam que corpos foram realmente encontrados no castelo e que muitas jovens desapareceram, a verdade sobre a extensão de seus crimes ainda é nebulosa. O número de vítimas atribuídas a ela varia enormemente. Algumas fontes falam em cerca de 30, enquanto outras exageram, chegando a 650. Os relatos sobre os banhos de sangue, em particular, são vistos hoje como improváveis. É possível que essas histórias tenham sido fabricadas para aumentar o horror em torno de seu nome e justificar a brutalidade das punições impostas a uma mulher que, no fundo, poderia ter representado uma ameaça ao equilíbrio de poder na Hungria.
Independentemente da verdade exata, Isabel Bathory entrou para a história como uma das assassinas em série mais notórias de todos os tempos. Sua lenda inspirou incontáveis livros, filmes e peças teatrais, tornando-se um símbolo de crueldade e mistério. Sua história também levanta questões importantes sobre o papel das mulheres na história e como o poder e a independência femininos eram frequentemente vistos como ameaças a serem neutralizadas, muitas vezes com consequências fatais. Se ela foi realmente culpada de todos os crimes que lhe são atribuídos, ou se foi uma vítima de intrigas políticas e vinganças pessoais, o fato é que Isabel Bathory continua a nos assombrar. A Condessa Sangrenta vive na interseção entre história e mito, um símbolo de poder e horror que ecoa até os dias de hoje. E assim, a história de Isabel Bathory permanece envolta em mistério. Foi ela realmente a monstruosa assassina que a lenda nos conta, ou uma vítima de uma intrincada conspiração? A verdade talvez nunca seja completamente revelada, mas seu nome está eternamente gravado como uma das figuras mais sombrias da história. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E me conta nos comentários: você acha que Isabel Bathory foi uma assassina em série ou uma vítima das circunstâncias? Nos vemos no próximo mistério.